Seja bem-vindo ao canal Investidor Cético, o canal onde a gente fala de finanças e de investimento, tentando aí dar um toque de pensamento crítico, de ceticismo, de investimentos baseado em evidências. E nesse vídeo nós vamos falar então sobre fundos imobiliários e como selecionar fundos imobiliários de um jeito simples. Bom, vai entrar a vinheta e nesse intervalo você já sabe o que fazer, né? Clica no sininho das notificações, se inscreve no canal, já vai pensando aí no seu comentário, a gente se vê em instantes. Então, vamos falar sobre fundos imobiliários, e fundos imobiliários é um assunto que ele é quase uma unanimidade no mercado financeiro. Eu arrisco dizer que quase todo mundo gosta de fundos imobiliários. É uma coisa, assim, não tem como não gostar de um ativo financeiro que te gera renda recorrente e que te permite investir no mercado imobiliário de uma forma mais acessível, né, sem precisar de tanto dinheiro, né, do contrário, você só comprando imóveis assim de forma direta, o que é muito caro e proibitivo para a maioria das pessoas. O que eu vejo de algumas pessoas, e eu me incluo entre essas pessoas, são críticas não ao ativo fundo imobiliário em geral, né, de forma conceitual, mas à estrutura, à forma como o mercado de fundos imobiliários brasileiros é organizado, né? Então, não é uma crítica ao ativo em si, né, ao conceito, à concepção do ativo, mas é uma crítica ao mercado. No meu caso, por exemplo, né, eu tenho críticas porque eu aprendi inicialmente sobre fundos imobiliários lendo a literatura americana. Nos Estados Unidos, a gente tem um mercado de fundos imobiliários, né, os REITs, Real Estate Investment Trusts, que nós temos menos fundos imobiliários nos Estados Unidos em comparação com as ações, mas esses fundos são muito grandes. E na literatura americana é comum se tratar fundos imobiliários como se fossem ações pagadoras de dividendo como outras quaisquer. Então, veja só que aqui no canal Investidor Cético, eu aqui que sou responsável pelo canal, eu estou dizendo com todas as palavras que eu tenho um viés, né? Por quê? Porque eu comecei nesse assunto lendo a literatura de fora e eu fiquei ancorado ali com a realidade americana. E este vídeo, né, ele tem algumas coisas diferentes aí em relação a outros vídeos, porque aqui ele vai ser um achismo do início ao fim. Eu estou fazendo um alerta, um disclaimer, né, num canal O Investidor Cético, que procura falar aqui com pensamento crítico, né, baseado em evidências. Então é importante fazer esse disclaimer, fazer esse aviso, de que o que vai ser falado aqui vai estar em grande parte carregado das minhas opiniões e não necessariamente de evidências, até porque eu não tenho essas evidências, tá? Lembrando o seguinte, que eu como analista, eu sou um analista de orientação mais quantitativa, tá? Só que eu não fiz ainda os testes necessários, né, testes de base quantitativa nos fundos imobiliários. Inclusive, vai aparecer aqui em algum momento, em algum lugar, um QR Code, que você pode capturar esse QR Code e vai ter acesso aos relatórios da casa de análises onde eu trabalho, que é a carteira do investidor, CDI para os íntimos, né? Você vai ter acesso a diversos relatórios, inclusive o relatório da carteira de fundos imobiliários, que hoje, pelo menos até o momento, ainda é uma carteira mais qualitativa do que quantitativa. E um aviso importante, já que estamos falando sobre isso. Alguns dias após, né, a gravação desse vídeo, a publicação desse vídeo, vai ser disponibilizado ao público as primeiras carteiras 100% quantitativas, mas aí são carteiras de ações, não de fundos imobiliários ainda, que são carteiras feitas, idealizadas por este que vos fala, yours truly, eu, né? Então fique de olho aí na carteira do investidor, a research, não a sua carteira, né? Porque logo, logo as carteiras quantitativas de ações estão chegando aí, mas nós temos lá a nossa carteira de fundos imobiliários. Mas enfim, né? Feito aí o disclaimer, né, dizendo a opinião, tá? Tudo isso aí, né?
Vamos ver como que a gente pode, então, selecionar fundos imobiliários de uma forma simplificada. E por que simplificada? Porque, de novo, fazendo essa distinção entre mercado brasileiro e mercado americano, né, no mercado americano, o ativo fundo imobiliário barra REIT está mais próximo do ativo financeiro. Ele é analisado muitas vezes como se fosse uma ação de dividendos, olhando as métricas comuns de ações de dividendo, né, sem precisar olhar muito para o que tem na carteira. No Brasil, o fundo imobiliário está mais próximo do imóvel do que do ativo financeiro. Então, uma análise mais aprofundada do fundo imobiliário brasileiro típico, ele exige conhecimento de imóveis. Tá? Tanto que plataformas mais sofisticadas de fundos imobiliários vão trazer informações assim, minúcia da minúcia da minúcia. Então, aquela coisa assim, os contratos de aluguel, o indexador dos contratos de aluguel, a data de vencimento dos contratos. Quer dizer, a gente começa a chegar num nível de sofisticação, num nível de complexidade, que a gente já começa a se questionar, poxa, mas será que um fundo imobiliário é um investimento adequado para um pequeno investidor? Porque eu sei que tem muitos gurus por aí, inclusive de fora do Brasil, que gostam de dizer assim, ó, invista só naquilo que você entende. Essa frase é uma frase absolutamente inútil, né? Porque a gente não entende nada, tá? Quer dizer, você pega as empresas modernas aí com grande complexidade, com múltiplas operações, nem os caras que trabalham lá dentro sabem o que está acontecendo ali, né? E aí vem lá o investidor, o sardinhão ali de tudo, que tem ações de energia, de varejo, de banco, etc. e tal, e vai falar, não, eu entendo desse assunto. Não, a gente não entende nada, tá? Essa que é a grande verdade. Então a gente precisa simplificar porque não é realista trabalhar em cima dessas minúcias. Se a gente for trabalhar em cima dessas minúcias, é melhor parar o que está fazendo, né? Que às vezes vai transformar o investimento numa profissão, vai aí trabalhar numa gestora de fundos imobiliários, então vai trabalhar aí no setor imobiliário, que provavelmente você vai ganhar mais do que investindo em fundos imobiliários, já que é para ter esse trabalhão todo. Enfim, né? Quer dizer, aqui nós temos esse nível de complexidade. Felizmente, isso está mudando um pouco, mas é uma coisa que está mudando lentamente. Hoje a gente já tem mais fundos com múltiplos ativos, né? A gente tinha muito fundo monoativo, que aí sim exige mesmo conhecimento do imóvel, tá? Está amadurecendo aos poucos, tá? Mas ainda assim, se a gente tiver a ilusão de que a gente vai ficar aí vendo essas minúcias de imóveis, a coisa vai ser um tanto quanto difícil. Mas vamos lá, voltando aqui para o nosso modelo simplificado, né? Quem investe em fundos imobiliários tipicamente está buscando uma coisa só: renda. Renda, né? E o indicador financeiro que é mais usado, que é o típico, que é o padrão para quem está buscando renda, é o famosíssimo dividend yield. Então, o dividend yield, que é abreviado como DY em muitas plataformas, ele é um indicador que ele nos fala qual é o quanto que uma ação ou fundo imobiliário está nos pagando de dividendos em relação ao valor de mercado, né? E é o que a gente quer quando a gente investe em renda, tá? Então, quando a gente vai investir em fundos imobiliários com objetivo de renda, naturalmente nós queremos altos dividend yields, nós queremos altos dividendos em relação àquilo que está sendo pago. E aí tem algumas pessoas, tem analistas, alguns influencers aí de fundos imobiliários, né? Que gostam de dizer assim, mas o dividend yield não é tudo. Né? Às vezes falam isso, pode até ter uma argumentação boa por trás, mas muitas vezes falam assim para tentar ser o diferentão. Né? Mas, como dizia o grande ícone pop brasileiro e filósofo contemporâneo Falcão, dinheiro não é tudo, mas é 100%. E, neste caso, nesse contexto, eu digo para você assim, que dividend yield não é tudo, mas é 100%. Então, é óbvio que tem outras coisas para ver além do dividend yield, mas o dividend yield é o ponto de partida. E isso vale não só para fundos imobiliários, vale para qualquer tipo de investimento, em particular em renda variável. Nós temos que ter um ponto de partida na análise. Se você vai investir em ações de valor, o seu ponto de partida vai ser as métricas de valuation, tá? Então, pode ser ali um PL, um EV/EBITDA. Se você vai investir em ações de alto potencial de crescimento, o seu ponto de partida vai ser, talvez, o crescimento da receita ou o crescimento das margens ao longo dos anos.
E no caso de investimentos de renda, o ponto de partida é o dividend yield. Então eu gosto muito de fazer uma analogia, né, falando da decisão de investimento como se fosse a decisão da compra de um carro, de um automóvel. Imagina um carro usado que você vai comprar. Como que você começa esse processo de compra de um carro? Primeiro você tem que definir que tipo de carro que você quer, tá? Ou as características gerais de um carro ou um modelo específico do carro. Então, eu quero um sedã, eu quero um utilitário, eu quero uma caminhonete, sei lá, né? Ou um modelo específico. Vamos imaginar um modelo específico. Eu analisei aqui a minha situação e cheguei à conclusão que eu preciso de um Fusca raiz, né? Não esse Fusca moderninho, um Fusca assim, motor refrigerado a ar, tração traseira, etc e tal. E eu cheguei à conclusão que esse é o carro que vai satisfazer minhas necessidades, por alguma razão. Então, não pode ser outro carro, não pode ser um Uno Mille, não pode ser qualquer coisa diferente disso. Tá? Então, eu já defini o ponto de partida. Uma vez que eu identifico um carro numa loja, numa feira, num anúncio, aí sim eu vou começar a ver outras coisas. Então, eu vou querer ver se tem ferrugem, talvez eu vou levar um mecânico da minha confiança para olhar como é que estão as coisas ali debaixo do capô, né? Dar aquela geral, para ver se o carro se qualifica no resto. Né? No caso de uma ação de um fundo imobiliário, o processo é o mesmo. Tá? Então, a gente tem um ponto de partida que define o que a gente vai olhar, e uma vez identificado aquilo que atende o ponto de partida, aí a gente vai ver o resto. Né? No caso de uma ação, por exemplo, uma ação de valor, a gente vai ver inicialmente, sei lá, o índice preço-lucro, por exemplo, mas aí a gente vai ver as outras coisas, se a empresa está endividada, se ela tem liquidez no curto prazo, né, se o retorno dela é bom, etc. Quer dizer, aí a gente vai qualificar. E é como se você estivesse vendo se tem ferrugem na carroceria, se o motor está inteiro, se etc e tal. Né? Então, no caso do fundo imobiliário, a gente parte do dividend yield, porque para quem vai investir em renda, não faz sentido pegar um fundo imobiliário de dividend yield baixo. Tá? Em algumas circunstâncias, alguém pode, por alguma razão, pegar um fundo com dividend yield baixo. Né? Assim como num carro, por exemplo, tem pessoas que compram um carro, não estão comprando um modelo específico, mas compram aquilo que enxergam como uma oportunidade. Quer dizer, não precisam daquele carro, não querem aquele carro, mas identificam um determinado modelo aí que está barato, está abaixo da tabela, então compra, às vezes para dar aquele tapa assim e revender, né? É aquele roleiro de carro, que fica comprando carro para vender, tá? No mercado financeiro existe o roleiro de carro, só que ele tem um nome mais bonito, ele chama trader, né? Então o trader é o sujeito que ele compra ativos financeiros, sem ter a intenção de manter aquilo, a ideia é simplesmente passar para frente e faz isso em busca de oportunidades. Então, para o trader não importa se é fundo imobiliário, se é contrato futuro, se é ação de dividendo, se é isso, se é aquilo, etc. e tal. Está em busca de oportunidade. Ele é o roleiro de carro do mercado financeiro. Eu vou presumir que não é o caso do investidor típico de fundos imobiliários, que não é o roleiro, né, não é o trader. Tá? Inclusive, muitos traders investem em fundos imobiliários, investem o seu patrimônio em fundos imobiliários para gerar renda e usa uma parte menor do patrimônio para alavancar e fazer suas operações mais agressivas por aí. Então, dividend yield é o ponto de partida. O que mais que a gente vai ver além do dividend yield? Uma coisa, por exemplo, é a famosa renda mensal garantida, né? O RMG, né? O renda média garantida, aí, como alguns falam, mas é o rendimento mensal garantido, que enquanto um imóvel não está gerando caixa, né, ele paga ali uma determinada renda e espera-se que quando aquele imóvel virar gerador de caixa, que ele estiver pronto, que ele estiver totalmente alugado, etc., essa renda garantida vai cair e vai ser substituída pelo fluxo de caixa gerado naturalmente. Isso pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Tem imóveis que, quando chega no final da vigência do RMG, a renda real gerada não corresponde àquilo que era antes, dá uma caída. E tem outros que fica mais ou menos no mesmo nível. Mas uma dúvida, né, para quem não acompanha isso, é melhor evitar aqueles que estão pagando o RMG, já ir para aqueles que estão um pouco mais maduros. Essa questão do amadurecimento do fundo também conta na hora de ver o dividend yield, né? Que é importante ver o dividend yield histórico. Não adianta a gente ver só daquele mês, às vezes pode ser um mês excepcional, aí aconteceu alguma coisa, algo não recorrente, né? Ou então o fundo pode ter passado por uma grande desvalorização e o dividend yield subiu, né, em termos comparativos,
Mas é importante ver se existe consistência, se aquilo é pago mais ou menos do mesmo jeito ao longo do tempo. A gente tem que olhar para trás, né? Analisar os últimos anos, os últimos meses do fundo. Quanto seria o ideal para ver? Eu, particularmente, gosto de alguns anos, tá? 2 anos, 3 anos, 5 anos seria ideal, tá? Ou, se possível, mais que isso, para ver se tem consistência. Para ver se não é um fundo que está pagando um dividendo excepcional uma vez só e aquilo não vai acontecer. Porque, de novo, qual que é o nosso objetivo? Ter renda constante e recorrente. Não adianta você ganhar um montão no primeiro mês e depois não ganhar nada, né? E uma outra métrica, então, que se usa é o famoso, né, o famoso preço sobre o valor patrimonial da ação, tá, que é o P sobre VPA, né, preço da ação sobre o valor patrimonial da ação, que é uma métrica também que a gente encontra aí na maior parte das plataformas, inclusive plataformas gratuitas, né, e que tipicamente num fundo saudável ela vai estar ao redor de 1, ou seja, o preço da ação vai estar mais ou menos próximo do valor patrimonial, às vezes com um pequeno desvio. A gente usa muito isso lá na carteira do investidor, é a nossa segunda métrica depois do dividend yield, né? Então, por exemplo, a gente tem assim uma pequena margem de flutuação, vamos dizer assim, até 1,2, pode ser, abaixo disso até 0,8, né? Acima de 1,2 a gente já começa a achar que está caro demais. Abaixo de 0,8 a gente já começa a achar que tem alguma coisa errada, porque está barato demais. Então, dentro desse intervalo, assim, rodando ali, próximo do 1 seria o ideal. E isso seria o equivalente a você abrir o capô do Fusca para ver se o motor está inteirinho lá dentro, tá? Então, o dividend yield, tá, seria essa principal métrica, o ponto de partida, a consistência do dividend yield ao longo dos anos, se possível 5 anos, para ver se o dividendo é pago de forma constante e regular, o preço sobre o valor patrimonial da ação e, para fechar, assumindo que o investidor vai fazer uma carteira de fundos imobiliários, né, escolher a setorização, tá? Então, em ações, por exemplo, a gente usa muitas vezes os setores como um proxy de correlação, para tentar montar uma carteira que seja descorrelacionada para que a gente consiga amortecer a volatilidade, amortecer os riscos dela. No caso de fundos imobiliários, a gente pode pegar aqueles setores típicos dos imóveis, né? Então, lajes corporativas, galpões logísticos, etc., e tentar fazer uma carteira diversificando isso. A gente faz isso de forma intuitiva, tá? Presumindo assim, de que, olha, o risco de um shopping center é diferente do risco de uma laje corporativa ou de um galpão logístico. Isso é uma coisa que a gente faz de uma forma mais intuitiva, quer dizer, a gente não precisa fazer aqueles cálculos cabeludos, assim, de covariância, etc., como a gente faz, por exemplo, numa carteira quantitativa de ações. Inclusive, isso, no mundo das finanças, essa prática de dividir por setores de forma mais intuitiva, é o que se chama, no jargão técnico, de estratificação, tá? Em muitas carteiras nossas ali, a gente faz estratificação, que é um modelo que a gente diz que é semi-quantitativo. Quer dizer, a gente presume, isso não necessariamente vai ser verdadeiro, mas a gente presume que o risco de um shopping center ele é diferente do risco de um galpão logístico. Mas nunca vai ser tão diferente assim. Sempre vai ter uma correlação grande, porque, afinal de contas, é tudo setor imobiliário, né? Inclusive, já que para falar nisso, né, que é tudo setor imobiliário, aí pode vir aquela pergunta clássica assim, tá, mas se o dividend yield é a coisa principal, qual seria o dividend yield que eu deveria buscar? Eu não vou responder isso para você. Você vai atrás dessa resposta. Mas eu vou dar uma pista, tá? Eu, como investidor ou como analista, eu sempre busco dividend yield de fundo imobiliário um pouco acima daquilo que eu busco para uma ação pagadora de dividendos. Esse um pouco acima, tipicamente em torno de 20%. Então, o que eu defino como um dividend yield ideal para uma empresa pagadora de dividendos, eu coloco 20% e é o que eu vou buscar num fundo imobiliário. Quer dizer, eu quero mais retorno no fundo imobiliário do que numa ação. Por quê? Exatamente por conta dessa questão do risco imobiliário, né? Quando eu invisto em ações pagadoras de dividendo, eu tenho mais oportunidades de diversificação. Então, eu posso pegar um prêmio de risco menor.
No caso de fundos imobiliários, tudo bem, eu posso diversificar internamente, pegar shopping, pegar prédio de escritório, etc., mas tudo aquilo está sob o risco imóvel, então existe uma grande correlação. O risco acaba ficando um pouco maior por essa perspectiva, né, das correlações, então eu busco um prêmio de risco um pouco maior. Então, repassando, quais são os componentes aqui do nosso modelo simples, né? Começando do último aqui, estratificação. Definir qual é o setor, qual é o tipo, a característica, né? Fazendo de novo aquela analogia do carro, qual é o modelo de carro que você quer, né? E o dividend yield, tá? Qual é o retorno que você quer. E aí, por fim, olhar os outros indicadores, que são indicadores aí, assim, para qualificar aquele dividend yield alto, sendo que o principal deles seria o preço sobre o valor patrimonial. Dá para ver outras coisas? Claro que dá para ver outras coisas. Dá para ver indicadores de endividamento, dá para ver indicadores de liquidez, tá? Mas lembrando que, se o objetivo é renda, o ponto de partida é necessariamente o dividend yield, né? É ali que a gente começa a nossa seleção e todo o resto vem depois. A estratificação a gente vai ver para encaixar, né, o que a gente consegue encaixar de melhor na nossa carteira, preço sobre o valor patrimonial da ação, mesma coisa, para ver se a gente qualifica, mas tudo partindo do dividend yield. Então é isso aí, né? Modelo simplificado, né, sem grandes sofisticações aí para selecionar fundos imobiliários, que, óbvio, não é um modelo perfeito, é um modelo bastante simples, mas é um modelo funcional e que vai permitir a investidores, né, ter bons retornos com baixo risco, assumindo que se faça aí uma boa diversificação, uma boa estratificação. Então é isso aí, a gente se vê num próximo vídeo.